Era final de junho, mais precisamente no último sábado do mês. Uma daquelas noites em que o ar parece parado, seco, e o frio se arrasta sem fazer barulho. O céu estava limpo, sem uma nuvem, e a lua, embora não estivesse cheia, lançava uma claridade esbranquiçada que deixava o mato meio prateado, mas ainda assim sombrio. Era por volta das 2 da manhã quando resolvi ir embora. Tinha passado a noite num sítio de um conhecido, um daqueles encontros simples que a gente faz para distrair da semana puxada. Tinha carne assando na brasa, cerveja gelada e umas conversas jogadas, algumas até engraçadas, outras que se perdiam no meio da fumaça da fogueira. Mas nada fora do comum. Na hora de ir embora, me ofereci para fechar a porteira do sítio e peguei a estrada sozinho, como já tinha feito tantas vezes. Estrada era de terra batida, e naquele trecho do interior, ela serpenteava no meio de pastos vazios e pequenos morros cobertos de capim seco. Se chovesse, ela virava um caos, mas naquela noite estava firme, dura, com a poeira grudada pelo sereno que começava a cair. O trecho até minha casa tinha cerca de 6 quilômetros. Não era muito, mas aquela hora da madrugada parecia o dobro. Ainda assim, eu estava tranquilo. Conhecia aquele caminho de olhos fechados. Sabia onde o mato era mais fechado, onde o barranco cedia na curva, onde o tronco caído no canto da estrada costumava assustar quem não era da região. Tinha uma cerca, velha, caída há anos, que nunca ninguém arrumava, só passava por cima. Sabia da porteira com o arame frouxo, do poste torto perto do riacho seco e do som distante que os bois faziam mesmo à noite. Aquela estrada, por mais deserta que fosse, sempre me pareceu segura. E talvez por isso, naquela noite, eu não senti nada de estranho quando montei na moto. Ajeitei o capacete e deixei o sítio para trás. Só o barulho do motor e o vento gelado no rosto me acompanhavam. Por mais que eu estivesse sozinho, a sensação era de rotina. Eu não imaginava que, naquela madrugada, alguma coisa completamente fora do normal ia cruzar meu caminho. E o pior, que depois disso, toda vez que eu pegasse aquela estrada, algo dentro de mim ia mudar. No meio do trajeto, faltando mais ou menos uns 2 quilômetros para minha entrada, foi quando vi. Até então, tudo seguia normal. O barulho da moto, preenchendo o vazio, os faróis cortando a escuridão e aquele ar frio que fazia os olhos lacrimejarem. Eu estava passando por um trecho mais aberto, onde dos dois lados só tinha campo, umas cercas velhas e árvores isoladas lá longe, quase desenhadas contra o céu. Foi nesse momento que os faróis da moto bateram em algo que, na hora, me fez tirar a mão do acelerador quase sem perceber. Era uma silhueta no meio da estrada. De longe, achei que fosse um cachorro grande, talvez um desses vira-latas acostumados a correr solto pelos pastos. Mas bastou eu me aproximar mais um pouco para perceber que tinha alguma coisa errada. Não era só o tamanho, era o jeito que aquilo se movia. A primeira reação que tive foi de estranhamento, não de medo. Era como se o cérebro tentasse encontrar uma explicação lógica, como sempre faz. Mas não dava. Aquilo ali não andava como cachorro, nem como nada que eu já tivesse visto. Não estava em 4 patas, pelo menos não como deveria. Estava meio torto, meio curvado, com as pernas dobradas de um jeito estranho e com os braços apoiando no chão. Era como se estivesse tentando se levantar, ou tentando imitar uma caminhada humana, mas sem conseguir. O corpo era magro, mas forte. Os pelos brilhavam sob o farol da moto. Um tom escuro, quase preto, mas meio opaco, como se tivesse sujo de poeira. Os movimentos eram lentos, meio arrastados. Não parecia que estava com medo, nem com pressa. Estava atravessando a estrada como se eu não estivesse ali. E aquilo me incomodou de um jeito que é difícil de explicar. Parei a moto no meio da estrada, sem desligar o motor, sem pensar. Fiquei ali, com as 2 mãos no guidão, encarando aquela coisa que agora já estava quase do outro lado da estrada, mas que, por um segundo, parou e virou o rosto na minha direção. E foi aí que o desconforto virou um medo seco. Porque o rosto, se é que dá para chamar assim, tinha feições alongadas, o focinho típico de um lobo ou cão selvagem,
Mas o olhar era fixo, direto, como o de quem entende o que está fazendo. Os olhos refletiram a luz de um jeito esquisito, puxando pro amarelo claro. E por um momento curto, muito curto, eu senti como se aquilo tivesse me medindo. Como se soubesse que eu estava ali. Não rosnou, não latiu, não mostrou os dentes. Só me olhou por alguns segundos que pareceram minutos. E depois, como se nada tivesse acontecido, continuou atravessando devagar até desaparecer no mato do outro lado da estrada. Naquele instante, eu senti o peso do silêncio. Nenhum grilo, nenhum sapo, nem o vento passando pelas folhas. Só o ronco do motor da moto que eu segurava com força, tentando me convencer de que tinha visto só um animal. Mas no fundo, bem no fundo, eu já sabia que não era só isso. Parei a moto no ato. Minha mão soltou o acelerador, mas o motor continuou roncando baixo, vibrando por debaixo de mim como se também sentisse alguma coisa errada. Não desliguei, nada. Nem pus os pés no chão de imediato. Fiquei ali, sentado, travado, com os olhos fixos naquilo que ainda estava parcialmente iluminado pelos faróis. O barulho do vento passando entre o mato seco se misturava ao som constante da moto. Era um som fraco, mas cortante, como uma navalha passando na pele. Só esses dois sons, o vento e o motor. O resto parecia ter sumido. O mundo ficou mudo. Nenhum inseto, nenhum bicho, nenhum som de fazenda ao longe. Só aquele silêncio pesado que faz a gente se dar conta de que tá completamente sozinho no meio do nada. E então o bicho virou o rosto. Devagar. Sem pressa. Como se tivesse ouvido minha presença desde o começo, mas só agora tivesse resolvido me dar atenção. Aquilo me gelou por dentro. Não porque ele virou, mas por causa do olhar. Aqueles olhos eram grandes, claros, puxando pro amarelado, mas com um brilho estranho. Não era reflexo comum de luz, tipo o que se vê em olhos de gato à noite. Era como se tivesse vida demais ali dentro. Como se tivesse alguma consciência. Um olhar que não combina com nenhum bicho do mato. Foi nesse momento que minha respiração ficou presa no peito. Porque eu não estava mais tentando entender o que era aquilo. Eu já sabia que não era um cachorro, nem lobo, nem homem. Era outra coisa. A cabeça dele era desproporcional, maior do que a de qualquer cão ou bicho conhecido. Tinha um formato alongado, parecido com o de um lobo, sim, mas os traços eram mais marcados. As orelhas pontudas estavam bem eretas, mexendo de leve, como se captassem até meu coração batendo. Os pelos do topo da cabeça até o pescoço estavam arrepiados, duros, como se estivessem eriçados por alerta ou agressividade. Mas o corpo seguia calmo. Aquilo dava um contraste assustador. Era um bicho que parecia pronto para atacar, mas que permanecia parado, me encarando, como se estivesse tentando entender quem eu era ou o que eu fazia ali. E eu, sem conseguir piscar, só observava. Nem sei por quanto tempo aquilo durou, mas posso jurar que foram cerca de 5 segundos. Longos, intensos, incômodos. O tipo de segundo que não passa no relógio, mas se grava na memória. Depois disso, sem emitir um som, ele virou o corpo e foi entrando no mato do lado direito da estrada. Não correu, não se escondeu depressa. Foi andando devagar, como se não tivesse medo, como se soubesse que ninguém ali ia mexer com ele. Os arbustos se abriram conforme ele passava, e os galhos nem pareciam resistir. Ele sumiu na escuridão como se fosse parte dela. Não teve estalo, de galho quebrado, nem farfalhar de folhas, nada. Só o silêncio voltando a se instalar, mais denso do que antes. E eu ali, parado, com as mãos trêmulas no guidão, tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido. Porque a estrada continuava a mesma, a noite seguia igual. Mas alguma coisa tinha mudado, dentro de mim. Voltei com a moto como se estivesse sendo seguido. Não acelerei feito doido, porque alguma coisa dentro de mim dizia que fazer barulho demais podia chamar atenção. Mas também não andei devagar. Mantive uma velocidade constante, mais alta do que o normal,
e com os olhos grudados na estrada à minha frente. Eu, que sempre dirigia naquele trecho com tranquilidade, conhecendo cada curva e cada ponto da estrada como a palma da minha mão, dessa vez não consegui olhar para o lado. Evitava, instintivamente. Meu pescoço parecia travado, como se qualquer tentativa de virar a cabeça fosse me expor a alguma coisa que eu não queria ou não podia ver. O mato que margeava os dois lados da estrada virou um borrão escuro, indecifrável. Tudo o que eu queria era chegar em casa, fechar a porta e fingir que nada daquilo tinha acontecido. A estrada, que sempre me pareceu curta, naquela madrugada parecia interminável. Cada metro se arrastava. As sombras nas cercas, que antes passavam despercebidas, agora pareciam figuras espreitando. O barulho do motor, que antes me dava segurança, agora parecia alto demais, como se pudesse atrair algo que eu nem sabia descrever. Não escutei passos, nem vi mais nada, mas a sensação de que eu não estava sozinho me acompanhou até o portão da minha casa. Quando cheguei, travei tudo. Portão, portas, janelas. Nem tirei a jaqueta direito. Fiquei um tempo encostado na parede da sala, ouvindo o silêncio da casa, esperando meu corpo parar de tremer. Me sentia ridículo por estar daquele jeito, mas não conseguia racionalizar o que tinha visto. Não era medo comum. Era um medo que grudou em mim, que parecia ter entrado junto, escondido em algum canto do meu pensamento. Nos dias seguintes, tentei apagar da cabeça. Me forcei a lembrar do episódio como se fosse só um cachorro do Mato Grande, ferido talvez, andando de forma esquisita. Mas não dava. Toda vez que fechava os olhos dele vinham de volta. Aquela coisa parada no meio da estrada me encarando. Passei a evitar falar sobre isso até comigo mesmo. Levei 2 anos para contar para alguém. E quando contei, nem foi em tom de relato assustador. Foi meio rindo, como se fosse uma história que ouvi de outro. Porque até hoje, nem eu sei se aceito completamente o que vi naquela noite. É difícil acreditar. E mais difícil ainda aceitar que aquilo pode estar ali, ainda hoje, à espreita. Mesmo assim, continuo passando por aquele trecho. A estrada ainda é a mesma, e a rotina me obriga. Mas nunca mais foi igual. Toda vez que me aproximo daquela curva, onde o mato é mais alto e a cerca tá caída há anos, meus dedos apertam mais o acelerador. A moto responde, ganhando velocidade, e eu me obrigo a manter os olhos fixos na estrada. Não olho para os lados, nunca mais, principalmente à noite. Não é medo de ver de novo, é medo de confirmar que aquilo nunca foi embora.